Olá, sejam bem-vindos à quarta videoaula de revisão do Instituto de Formação Bancária. Aqui quem está falando é o professor Henrique Costa, professor e coordenador do Instituto. O quarto capítulo da prova do CPA 10 e 20 da Ambima é Princípios de Investimento. Na minha opinião, esse é o capítulo mais importante do curso. É um capítulo que vai dar a base para todos os próximos capítulos, tanto de produtos financeiros quanto de fundos de investimento. Entender bem princípios de investimento é fundamental para fazer bem a prova e ter tranquilidade para o capítulo de fundo de investimento e de produtos de investimento, que são os dois capítulos mais exigidos pela prova. Deste capítulo em si, você vai ver apenas umas 4 a 5 questões na prova do CPA 10 e umas 3 questões na prova do CPA 20. Só para começar, o capítulo de princípios de investimento é um capítulo que fala sobre risco e retorno, essa relação importante em investimento. O que diz o princípio da dominância? Que quanto maior o risco, maior o retorno do investidor. Se duas aplicações têm o mesmo risco, o investidor deve aplicar na que tem mais retorno. E se duas aplicações têm o mesmo retorno, deve-se aplicar na com mais risco. Lembra do capítulo 2, quando a gente falou de investidor conservador, moderado e agressivo? O investidor conservador opta por aplicações com menor risco. Já o investidor agressivo opta por aplicações com maior retorno, sem olhar tanto a questão do risco. Um investidor moderado é o que vai fazer a maior análise entre risco e retorno. Para começar o capítulo, vamos falar de retorno. Para falar de retorno, é impossível falar de retorno sem falar no benchmark. O que é o benchmark? O benchmark é um índice de comparação. É com base nele que você vai saber se sua aplicação foi boa ou se foi ruim. Por exemplo, se você tem uma aplicação que rendeu 1% ao mês, você deve comparar esse rendimento com o benchmark. Se o benchmark dessa aplicação foi 2% e a sua aplicação rendeu 1%, a sua aplicação foi ruim. Se o benchmark dessa aplicação rendeu 0,5% e a sua aplicação rendeu 1%, a sua aplicação foi boa. Para cada aplicação existe um benchmark. Produtos de renda fixa devem usar como benchmark ou o CDI ou a taxa Selic. Produtos de renda variável devem usar como benchmark ou o Ibovespa ou o IBRX50. E produtos cambiais devem usar como benchmark a Petax. A Ambima também criou alguns benchmarks dela, que podem ser utilizados pela aplicação. O objetivo desses benchmarks são principalmente com relação à renda fixa. Essa é uma mudança recente do edital, por isso ela não é tão conhecida. O IMAB é um índice que mede a rentabilidade das NTNs B. O que é uma NTN-B? Um título público pré-fixado, indexado à inflação. Vamos falar mais sobre a NTN-B lá no capítulo 5. Mas é importante você já saber que o IMAB serve de benchmark para qualquer aplicação que use como base NTNs Bs. O IMAC é um índice que mede a rentabilidade das NTNCs, que também são títulos de renda fixa pré-fixados, indexados à inflação, só que ao IGPM, na NTN-B é o IPCA. O IRF mede a rentabilidade das LTNs e NTNs-F, que são títulos públicos pré-fixados sem nenhum indexador. Já o IMA-S mede a rentabilidade da LFT, que é um título público pós-fixado. Normalmente, o IMA-S é praticamente igual à taxa Selic. E aí a gente tem o IMA geral, que é uma média ponderada dos 4 índices anteriores. A Ambima tem mais de 17 índices de comparação. Todos estão sendo exigidos no edital, mas é muito azar se na sua prova cair algum índice diferente do IMA-A
do IMA-B, do IMA-C, do IRF ou do IMA-S. Falando propriamente de rentabilidade, a rentabilidade ela pode ser observada, ou seja, com base no passado, ou esperada, ou seja, o que eu espero ganhar no futuro. Além disso, a rentabilidade pode ser medida de forma absoluta ou relativa. Quando eu estou falando da rentabilidade absoluta, eu estou falando um número pronto, um número puro. Por exemplo, 0,8%, 1%, 2%. Repara que na rentabilidade absoluta, eu não estou deixando o rendimento vinculado a um benchmark. É um número puro. Essas são as tais aplicações pré-fixadas. As aplicações pré-fixadas têm rentabilidades absolutas. Não são comparáveis, não são dependentes de um benchmark. Já as aplicações pós-fixadas usam rentabilidades relativas, ou seja, 90% do DI, 100% do DI, 120% da Selic, 100% do Ibovespa, são rentabilidades relativas, pós-fixadas. O investidor, quando aplica num título pós-fixado, ele não sabe quanto ele vai ganhar. Ele sabe que ele vai ganhar, como no exemplo aqui, 90% do DI. A vantagem desse tipo de aplicação é que o investidor sempre vai ganhar. Em qualquer momento, com qualquer prazo, ele vai ganhar a rentabilidade combinada. Quanto que vai ser? No exemplo, 90% do DI. Se ele ficar aplicado um dia, ele vai ganhar 90% do DI. Se ele ficar 10 anos, 90% do DI. Já quando eu falo dos títulos pré-fixados, que usam rentabilidades absoluta, eles garantem essa rentabilidade apenas na data do resgate. Então, neste exemplo, 0,8% ao mês. Quando que o investidor vai receber 0,8% ao mês? Se ele esperar a data do resgate. Quando que é a data do resgate? Depende. Pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 dias, pode ser qualquer coisa. Se você lembrar do CDB que você vende na sua agência, você vai lembrar que ele deve estar sendo vendido em 1.052 dias. Ou seja, o investidor, se ele tiver um CDB pré-fixado, vai ter que esperar 1.052 dias para receber os 0,8% ao mês. E se ele quiser resgatar no meio do caminho, ninguém garante quanto ele vai ganhar. Ninguém garante sequer se ele vai ganhar. Ele pode perder. Se ele tiver um produto bom, que pague boa taxa de juros, ele vai ganhar. Se ele tiver um produto ruim, que pague pouca taxa de juros, ele vai perder. Já na rentabilidade relativa, nos títulos pós-fixados, ele sempre vai ganhar a rentabilidade combinada. É por isso que a Ambima fala tanto da questão de que se o juro sobe, o pré-fixado cai. Vamos supor que eu comprei hoje esse CDB, 0,8% ao mês. Hoje é um bom negócio. Mas vamos supor que amanhã os juros sobem e eu conseguiria negociar no banco um CDB a 2% ao mês. Esse CDB que eu comprei ontem está rendendo pouco. Agora, uma boa aplicação rende 2%, não 0,8%. Se eu quiser vender esse CDB, eu vou ter que vender ele mais barato do que eu comprei. Daí que eu vou perder dinheiro, porque eu tenho uma aplicação ruim. E quando é que eu vou resgatar esse 0,8 que eu combinei? Só na data do resgate. Quem garante que eu vou querer ficar com o dinheiro aplicado durante 1.052 dias? Ninguém garante. Por isso, existe um risco grande em aplicações pré-fixadas. Começamos já a falar de risco. E o risco não é só você perder, é também você não ganhar o que você recebeu.
Repare que nesse gráfico a linha vermelha é o Ibovespa e a linha azul é a minha aplicação. Repara que nas duas eu ganhei, tanto o Ibovespa quanto na minha aplicação. Só que na minha aplicação eu ganhei menos do que o Ibovespa. E o que eu esperava, a rentabilidade que eu esperava, era ganhar igual ao Ibovespa. Eu ganhei menos, isso significa que eu perdi. Isto também é risco. Risco está ligado com a incerteza, com o que, não saber o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, se me perguntar amanhã eu sei quanto vai ser a taxa de juros, eu sei quanto que vai ser a taxa Selic. Daqui a um mês eu já tenho minhas dúvidas, o Banco Central pode ter alterado alguma coisa na taxa Selic. Daqui a 2 meses o Copom pode ter alterado a meta da taxa Selic, aumentou a incerteza. Você repara que quanto mais prazo, mais incerteza. Se me perguntar qual vai ser a taxa de juros daqui a 10 anos, eu não tenho a menor ideia. Alta incerteza. Esse também é o problema da Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, quanto que vai render a Bolsa de Valores amanhã? Eu não sei nem se ela vai subir ou cair. Está incerto. Se está incerto, tem risco. Essa incerteza é medida estatisticamente por um negócio que chama-se volatilidade. O que é a volatilidade? A volatilidade é esse sobe e desce do mercado. Quanto mais um investimento sobe e desce, mais volátil, maior o risco. Risco é dividido em 3 tipos principais de risco: mercado, crédito e liquidez. Vamos começar falando do risco de liquidez. O risco de liquidez significa você conseguir vender um título rapidamente pelo valor justo. Lembra no primeiro capítulo sobre sistema financeiro do mercado de DI? O que o mercado de DI garante? Garante a liquidez do mercado bancário. O que é isso? É a garantia que o investidor tem de que ele consegue sacar o dinheiro dele da conta dele a qualquer momento. Isso é feito graças ao DI, que deixa o sistema bancário com baixíssimo risco de liquidez. Quando eu vou para a Bolsa de Valores, o risco de liquidez já é um pouco mais alto, porque depende, se eu tenho uma ação, eu dependo de alguém querer comprar essa ação para conseguir vender. Se eu dependo de alguém querer comprar essa ação, eu tenho um risco de liquidez mais alto. Nos imóveis, isso é muito comum. Se eu tenho um imóvel de R$200 mil, eu não consigo vender ele rapidamente. Vai demorar. Eu ponho ele para vender, vou esperar 2, 3, 4, 5 meses. Ou, se eu colocar esse imóvel que vale R$200 mil pela metade do preço, tentar vender ele por R$100 mil, eu vou conseguir vender ele rapidamente, em 1, 2 dias. Só que não vai ser pelo valor justo. Este é que é o problema do risco de liquidez. Vamos ver ele na prática. Risco de liquidez que é muito associado com ações. Vamos ver aqui a ação do Banco Itaú. A ação do Banco Itaú, o preço justo dela é R$ 11,51 nesse dia aqui. Mas se eu quiser vender as ações do Itaú neste exato momento, eu vou vender elas por R$ 11,50, que é a melhor oferta de compra. Eu vou perder 1 centavo em cada ação. Vou perder por quê? Por causa do risco de liquidez. Vou perder só 1 centavo? Então, é pouco. A ação do Itaú tem baixo risco de liquidez. Quando eu olho as ações da Petrobras, o risco é menor ainda. Veja que o preço justo das ações da Petrobras nesse dia era R$ 22,90. Se eu quiser vender essas ações agora, neste momento, eu vou conseguir vender elas por R$ 22,90. Vendo as ações pelo valor justo, na hora. Esta ação está sem nenhum risco de liquidez. As ações da Petrobras são as de menor risco de liquidez da Bovespa.
Vamos ver esse outro exemplo, a ação da Mendes Júnior. O preço justo da ação da Mendes Júnior neste dia era R$ 43,00. Se eu quiser vender as minhas ações da Petrobras neste momento, eu vou ter que vender elas por R$ 40,75. Vou perder R$ 2,25 em cada ação. Vou perder por quê? Por causa do risco de liquidez. Se eu tiver ações da Mendes Júnior, eu tenho duas alternativas. Pôr elas à venda a R$ 43,00 e esperar, às vezes, semanas para aparecer alguém que queira comprar ela por esse preço, ou torrar ela por R$ 40,75 e perder R$ 2,25 por ação. Repara que R$ 2,25 é quase 5% do valor. Eu vou perder 5% por causa do risco de liquidez. Quando os fundos têm que fazer marcação a mercado, eles têm que usar este valor aqui, o melhor valor de compra, o valor mais alto que a ação tem, se ele precisar vender no momento. R$ no caso da Mendes Júnior, R$ 40,75. Repara que o fundo, como ele teve um fundo que tivesse somente ações da Mendes Júnior, se tivesse que marcar a mercado, ele teria perdido 5%, teria que ter mostrado uma baixa de 5% apenas por causa do risco de liquidez. O risco de crédito é o risco que se dá por causa de inadimplência. Risco de crédito que é muito associado a títulos privados, títulos de empresa. Por exemplo, o CDB é um título privado. Um título privado, se é um CDB de um banco de grande porte, tem baixo risco de crédito. É muito difícil que um banco deixe de pagar. Já o título de dívida, uma debênture de uma empresa de médio porte, tem um risco de crédito alto. A probabilidade dela deixar de pagar é muito alta. Risco de crédito é sempre associado com calote, com a pessoa não te pagar. Você comprou um título e não conseguiu receber. Não conseguiu receber ou os juros ou até o valor do título inteiro. A isso se dá o nome de risco de crédito. Mas atenção, quando você compra ações, você é o dono da empresa. Não tem risco de crédito. A empresa não te deve nada. Ela prometeu apenas, se ela tiver lucro, repassar o lucro para você. Mas se ela não tiver lucro, ela não te deve nada. Portanto, a ação não tem risco de crédito. Por conceito, o menor risco de crédito de uma economia é o risco soberano, é o risco do país não pagar. Por isso, os títulos públicos não têm risco de crédito, são os mais seguros do ponto de vista de crédito. Quem vem logo depois são os bancos de grande porte, têm baixo risco de crédito. Bancos de pequeno porte já têm um risco de crédito alto, assim como títulos de empresas privadas. Por conceito também, o menor risco de crédito do mundo é o risco do governo dos Estados Unidos deixar de pagar. Ele paga a menor taxa de juros do mundo. Por fim, o terceiro risco é o chamado risco de mercado, que é dividido em duas partes: o risco de mercado sistemático e não sistemático. O risco de mercado sistemático é aquele que não é diversificável, que não tem jeito, afeta todas as aplicações, afeta algumas aplicações mais, outras menos, mas todas vão ser afetadas. Por exemplo, se o juro sobe, todas as aplicações perdem, independente do título. Se você tem um título público prefixado, se o juro sobe, o prefixado cai. Se você tem ações e o juro sobe, provavelmente as ações vão cair. Todas as aplicações perdem com taxa de juros subindo. A mesma coisa com dólar, com câmbio. Se o dólar subir, todas as aplicações caem.
Se a inflação subir, todas as aplicações caem. Se houverem crises, todas as aplicações caem. Não tem jeito. No título público pré-fixado, de curto prazo, se alguma dessas coisas acontecer, você perde pouco. Perde pouco, mas perde. Numa aplicação em ações, se uma dessas coisas acontecer, você perde muito. Mas repara que nos dois você perde. Nos mais, noutros menos. Depende da volatilidade. O risco de mercado está associado ao sobe e desce. Quando a taxa de juros sobe e um título cai muito, ele é muito volátil, tem alto risco de mercado. Quando você tem um título público de curto prazo, se o juro sobe, o título cai pouco, ele é pouco volátil, ele tem baixo risco de mercado sistemático. Mas além do risco de mercado sistemático, você tem o risco de mercado não sistemático, que é aquele que você pode diversificar. Por exemplo, se o petróleo sobe, todas as empresas aéreas perdem. Se você tem ação de empresa aérea, certamente você vai perder, porque essas empresas vão ter menos lucro e as ações vão cair. Mas se você tem ação de um banco e o petróleo sobe, nada muda na vida do banco. As ações do banco vão continuar rendendo a mesma coisa, porque o banco não depende do preço do petróleo. Esse tipo de risco de mercado não sistemático é possível diversificar. Como? Comprando ações de vários setores da economia diferentes. Se eu tiver ações de banco, de companhia aérea, de empresas varejistas, de siderúrgicas, de mineradoras e o petróleo subir, eu vou perder na companhia aérea, mas nas outras todas não vai acontecer nada. Eu vou perder só um pouquinho. Eu vou deixar a minha aplicação menos volátil. Menos volátil significa que tem menos risco. Pior ainda é a pessoa que tem ação de uma empresa só. Se essa empresa tiver algum problema, ela vai perder tudo. Vai cair a ação e a pessoa vai perder tudo. Como, por exemplo, aqui no acidente da TAM, ou no próprio setor das companhias aéreas, quem tinha ações da VASP, quem tinha apenas ações da VASP, perdeu tudo. Agora, mais recentemente, com a OLX, empresa de petróleo, quem tinha ações da OLX, apenas ações da OLX, perdeu tudo. Este é o risco de mercado não sistemático. Você pode reduzi-lo através da diversificação.